pessoal, eu queria fazer um vídeo aqui rápido mostrando o funcionamento básico do cartucho Picoverse 2350. O principal firmware do cartucho é o Explorer, tá? O Explorer ele permite combinar a execução de arquivos ROM ou Nextor a partir da flash de um cartão micro SD e baixar arquivos do FireHunter. Essas três opções elas são disponíveis com F1, F2 e F3. No F1, você vai conseguir listar todo o conteúdo da memória flash do cartucho, uma memória de 16 MB. Aqui você pode ver que nesse cartucho, especificamente, eu tenho duas versões do Nextor que dão boot pelo microSD. Uma tem 1 MB de memória RAM e a outra não tem memória RAM associada. E aí eu tenho 6 jogos que eu já coloquei na memória flash. Você coloca jogos na memória flash através do aplicativo Explorer.exe que está disponível lá no GitHub. Tá? Quando eu aperto F2, você vai listar o conteúdo do arquivo microSD. Vocês podem notar aqui que eu estou listando 4 arquivos ROM que estão localizados na raiz de uma partição de nome vol2 DSK1. Essa partição vol2 DSK1, e você vê isso aqui embaixo na tela, ela está com 117 GB livre. Tá? Então, essa é uma funcionalidade bem legal do Picoverse 2350 que permite ter cartões com partições gigantes. Tá? Mas as partições, para funcionar no Nextor, elas precisam de partições de 4 GB ou menos. Tá? E partições FAT16. Nesse caso, eu tenho uma segunda partição nesse cartão microSD, que é uma partição exFAT de 117 GB. Mas quando eu aperto P, eu posso alternar entre várias partições no meu cartão. Então, essa outra partição, que é a vol1 DSK1, ela tem menos de 4 GB, tanto que ela tem agora 3.5 GB livre, e ela tem os arquivos do Nextor, além de outros arquivos que eu coloquei nessas pastas, que estão mostrados aí na tela. Tá? Então, lembrar que eu posso ter cartões grandes, para observar somente que se eu for utilizar um cartão para dar boot no Nextor, ele tem que ter pelo menos uma partição FAT16 menor que 4 GB. É bem simples montar o cartão. Eu recomendo a vocês utilizar o próprio Windows para poder montar o cartão, mas obviamente você pode dar boot no Nextor e criar a partição aqui com o CalFDisk. O problema é que no Nextor você vai conseguir criar partições somente de 4 GB no máximo. Tá? Mas para criar no Windows é bem simples. Aqui eu tenho já o Windows com um cartão de 119 GB, na verdade de 128, mas ele nunca dá 128, né, nominal. Eu tenho duas partições, uma de 4 GB FAT16, que é a vol1 DSK1, e eu tenho a vol2 DSK1, que tem o restante. Basicamente é uma partição exFAT. Tá? É exatamente um cartão microSD igual a esse que eu estou usando nesse cartucho amarelo aqui. Tá? É, Enquanto eu estou aqui no Explorer, eu também posso apertar F3, tá? E o F3 ele permite que eu liste arquivos do FireHunter, tá? Sem querer eu bati no F4 e ele entrou na configuração. Vou voltar aqui para ele voltar pro menu e vou apertar F3 novamente para vocês verem o FireHunter, tá? Por padrão, ele lista todos os arquivos que começam com 1. Nesse caso aqui, ele já está listando todos com Aleste, porque eu fiz uma pesquisa antes. Mas se eu der um boot aqui no computador, tá? E ele vai entrar novamente no menu principal do Explorer. Agora, se eu apertar F3, novamente, ele vai listar os arquivos que começam com 1 do FireHunter, vocês estão vendo lá. E aí eu posso fazer pesquisas, né? E buscar arquivos que estejam disponíveis na biblioteca do FireHunter. Então, por exemplo, se eu digitar barra SCC, ele vai listar para mim todos os arquivos de ROMs que tenham o nome SCC, tem a palavra SCC no nome, tá? E aí eu posso fazer download do arquivo que eu quiser aqui. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o Bosconian com SCC. Apertando Enter e Enter de novo, ele vai fazer o download diretamente do FileHunter para a partição corrente. Tá? Então, nesse caso aqui, como a partição corrente que eu tenho no F2 é a partição principal ali, a partição de FAT16, ele colocou o arquivo lá na raiz do partição FAT16. Se eu quisesse colocar na segunda partição, eu teria que alternar, apertando P para alternar para a segunda partição,
Aí eu posso voltar no File Hunter, né, e posso fazer o download, por exemplo, vamos fazer o download aqui do Athletic Land, ou Aleste 2. Ah, isso aqui é somente a música, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o Athletic Land, download. Ele vai fazer um download agora dessa ROM específica para a partição corrente, que é a partição de 117 GB que eu tinha lá disponível, tá bom? Bom, execução dos arquivos ROM, tá? Eu vou começar primeiro executando aqui da ROM, da Flash, depois a gente vai mostrar para vocês como executar do microSD, que basicamente é a mesma coisa, tá? Eu posso executar os arquivos apertando Enter, então eu selecionei, por exemplo, o Space Mumble, e aqui eu sei o seguinte, olha, quando ele entrou no detalhamento da ROM, é uma ROM Konami SCC e ele automaticamente já selecionou o perfil de áudio, que é o YM2212, o Konami SCC, tá? Aqui você pode alternar e colocar qualquer chip de áudio emulado que eu tenha no cartucho. Eu tenho vários chips emulados, tá? Eu vou deixar, obviamente, o Konami SCC, porque eu sei que essa ROM utiliza Konami SCC. Eu posso também fazer um override do mapper, tá? Então, se eu sei, por exemplo, o processo de detecção, ele utiliza o mesmo algoritmo do OpenMSX, mas pode acontecer dele detectar uma ROM de maneira incorreta. E aí você pode vir aqui, apertar para a direita e para a esquerda e mudar a ROM, a mapper que vai ser utilizada para essa ROM especificamente. Tá? Nesse caso, eu sei que ela é uma Konami SCC, eu sei que ela utiliza o chip SCC, então eu vou deixar desse jeito. Aqui você pode ajustar o volume, e aqui é um mirror do PSG principal do MSX. Isso porque, nesse caso aqui, eu estou capturando o próprio MSX, tá? Então eu não tenho necessidade de utilizar o PSG Mirror, mas se você estiver utilizando o som do cartucho, aqui através do DAC do cartucho, ele precisa de interceptar as portas do PSG e gerar o som do PSG também pelo DAC do cartucho para combinar o PSG com o som SCC, tá? Mas nesse caso não é necessário, então eu vou apertar só aqui no Action Run, apertei Enter, e ele vai executar o Space Mumble com o perfil de áudio do Konami SCC, e aí vocês vão escutar a música SCC aí. Bom, vou dar um reset aqui para mostrar para vocês outras funcionalidades, tá? Bom, o que acontece agora, se você quiser rodar rapidamente o Space Mumble, tá? Uma vez que você entrou nele com Enter e configurou o perfil, às vezes subsequentes você pode só apertar espaço. Ele já sabe que é um Konami SCC, ele já sabe que está configurado com o perfil de áudio do SCC, e aí ele vai rodar já com aquele perfil. Esse perfil, essa seleção que você fez ali, ele grava dentro de um arquivinho .pvc na raiz do microSD, do lado da ROM. Tá? Então aqui agora eu tenho o Space Mumble do mesmo jeito, está rodando com o som Konami SCC. Tá? Tá? Bom, a execução do microSD é exatamente igual à execução dos arquivos a flash. Quando eu devo executar um, quando eu devo executar o outro? Na flash eu aceito ROMs de até 14 MB. Tá? Então essas ROMs mais novas do New Horizon, do Go Figure, esses arquivos gigantes, né, do Soul Trapped, esses jogos do MSX Dev 25, elas só rodam a partir da ROM, da flash, porque são arquivos maiores do que 4 MB. Arquivos da flash, o maior arquivo que a gente executa são arquivos de 4 MB. Tá? Arquivos de 4 MB correspondem a 99,9% da biblioteca de jogos do MSX. Muito poucos são maiores do que 4 MB, mas esses também são executáveis aqui no cartucho, basta que eles sejam gravados na flash através do utilitário explorer.exe. Bom, aqui mostra para vocês como é que é a execução a partir do microSD, é exatamente igual. Por exemplo, eu quero executar o Aleste agora. Eu vou apertar Enter uma vez, ele detectou que esse Aleste tem a mapper ASCII 16. Eu sei que esse Aleste ele tem som MSX Music, que é FMPEG. Tá? Então eu selecionei o áudio FMPEG, tá? Venho aqui e executei uma vez a partir da tela da ROM. Ele vai executar o Aleste. E aí as versões, às vezes subsequentes, você pode vir e apertar espaço, ele já sabe que tem essa seleção de áudio, tá? Vocês vão ver o Aleste rodando aqui agora, com som M.
Então tá aí o jogo. Então, como eu disse, a próxima vez, se você quiser executar rapidamente, ele vai dar boot, você apertar F2, chegou lá no Aleste, aperta espaço, ela vai executar. Bom, então eu já mostrei que F1, F2, F3. A primeira vez que o cartucho for ligado, obviamente você precisa configurar a sua rede wireless, né? E aí você faz isso através do F4, tá? O F4 ele vai rodar o utilitário que foi desenvolvido pelo Oduvaldo, que é o criador do firmware que roda no SP01. Aqui vocês podem ver que o meu já está conectado na rede MSXW, que é a minha rede wireless para os computadores MSX. Mas se você quiser conectar numa nova rede, você vai rodar com F4, apertar 3. Ele vai listar a sua rede, todas as redes que estão aqui no alcance, né? Você seleciona uma das redes, fornece a senha, e aí configurou, aperta ESC, ele já grava a configuração no cartucho, é uma vez só que precisa fazer essa configuração, a rede wireless já está válida, tá? Então, recapitulando aqui, a letra C, ele alterna entre 80 e 40 colunas, tá? Então, no caso do Hotbit do Expert, ele já vai entrar em 40 colunas, então você tem a capacidade de alternar se for um computador MSX2 Plus como esse. Quando eu estou no F2, né, que é a navegação do microSD, eu posso apertar P para ele alternar entre as diversas partições que eu tenho no cartão microSD, tá? E quando eu seleciono um jogo específico, tá? Você aperta Enter uma vez para poder configurar o perfil de execução do jogo, aperta Enter novamente para ele executar o jogo uma vez, e aí as vezes subsequentes você pode só vir apertar espaço, e ele já vai saber qual é a configuração que executa aquele jogo especificamente. Bom, última coisa que eu preciso mostrar aqui são os diferentes perfis de execução do Nextor, tá? Então, nesse caso aqui, através do aplicativo Explorer.exe, eu já configurei dois sabores de Nextor aqui para rodar, tá? Então, eu tenho o Nextor com SD e o Nextor com 1 MB de mapper mais um SD, tá? Eu tenho versões do Nextor também que executam através do USB do cartucho. Você pode colocar aqui um USB, um pendrive, aqui na porta USB, e ele vai dar boot por esse cara. Lembrar que tem que ter uma partição FAT16, né? E, obviamente, os arquivos do Nextor. Tá? Mas aqui, esse computador meu é um MSX2 Plus que tem 64K de RAM só. Para rodar o Nextor, ele precisa de pelo menos 128. Então, eu vou ter obrigatoriamente que selecionar o segundo opção do Nextor, que utiliza que aciona a mapper de 1 MB. Aqui eu tenho a mesma coisa, tá, pessoal? Eu posso também configurar aqui os perfis de áudio diferentes. Então eu tenho aqui, por exemplo, SCC externo e tal. Eu posso configurar diversos perfis de áudio específicos aqui do Nextor, tá? Nesse caso eu vou deixar um perfil de áudio aqui, porque eu quero mostrar para vocês ele tocando uma música com o SFG05, que é uma novidade desse cartucho. Esse cartucho implementa os chips YM2164 e 2151 da Yamaha, tá? Então aqui vocês podem notar também que eu tenho a capacidade de selecionar a partição menor que 4 GB com FAT16 que vai ser utilizada para botar o Nextor. Tá? Então nesse caso, como eu só tenho uma partição de 4 GB com FAT16 nesse cartão microSD, ele só aparece para mim uma opção ali, não adianta eu apertar para o lado. E eu também tenho a possibilidade de ativar o Wi-Fi na seção do Nextor. Tá? Nesse caso aqui eu vou também habilitar ele para mostrar para vocês o Wi-Fi funcionando. Tá? E aí eu vou vir aqui no Run e vou executar o Nextor nessa configuração. Ele vai dar um boot e vai entrar com 1088, que são 1024K mais 64K da minha máquina. Vocês viram ali que ele rodou a ROM do Oduvaldo para carregar as funções residentes do UNAP, e aí ele me deu o prompt do MSX-DOS. Bom, para mostrar para vocês que o Wi-Fi está habilitado, nós vamos entrar no Wi-Fi e vou rodar o FireHunter Browser da Natália. Tá? O FireHunter Browser da Natália, o que ele vai fazer é conectar no FireHunter e trazer aqui a lista de jogos que estão disponíveis lá no FireHunter. Do mesmo jeito que eu tenho o navegador do próprio cartucho. Tá? Aqui eu vou sair, eu não lembro como é que sai, acho que é ESC. Acho que saiu. Sim.
E aí eu vou mostrar para vocês uma outra funcionalidade, que é, vocês lembram que a gente ativou o perfil de áudio do SFG05? Então eu vou rodar uma música com o VGM Play dentro do YM2151 OutRun. Vou rodar uma música do OutRun aqui. E vocês vão ver aqui que ele vai detectar que tem o chip da Yamaha, o YM2151 ou 2164, eles são compatíveis, tá? E ele vai rodar essa música do OutRun. Podem ver que tem o YM2151. Vocês viram outra funcionalidade que é, eu tenho os perfis de áudio ativos no Nextor também, além do Wi-Fi, que eu posso ativar ou não. Lembrar que a gravação do arquivo PVC também vale para o Nextor. Então, por exemplo, se eu voltar lá e apertar Enter aqui, vocês vão ver que ele recordou toda a configuração que eu tinha feito anteriormente. Tá? Então, se eu apertar espaço, por exemplo, se eu tivesse apertado espaço, ele entraria aqui com essa configuração que já tinha sido válida anteriormente. A única que ele não recorda é o Wi-Fi. O Wi-Fi eu preciso sempre habilitar, se eu quiser, tá? Isso porque é só para economizar recurso do próprio cartucho, tá? Bom, bem simples, então eu apresentei para vocês aí o funcionamento do Picoverse 2350, incluindo como montar o cartão, tá? Eu quero que esse vídeo seja bem rápido, bem simples, tá? Ele tem aí menos de 20 minutos, só para vocês entenderem a mecânica do funcionamento aqui do Picoverse 2350. Eu vou fazer outros vídeos mostrando outras funcionalidades. Então, por exemplo, esse é o primeiro cartucho que implementa a emulação do OPL4. Então, eu vou mostrar para vocês depois como utilizar o OPL4 no Picoverse 2350. Desse jeito que está aqui, eu estou mostrando para vocês as funcionalidades básicas, incluindo navegação no File Hunter, o download de jogos, né? E a execução do jogo em si, tá? Então aqui eu vou rodar, por exemplo, o Nightmare com SCC, uma versão diferente dele, né? Bom, lembrando que esse é um cartucho open source, todos os arquivos são disponíveis lá no GitHub. E a última coisa que eu queria mostrar para vocês é, bom, se vocês não quiserem executar os utilitários para gerar, por exemplo, a lista customizada aqui na Flash, tá? Eu coloquei no GitHub e eu vou mostrar para vocês. Então, se eu for lá no GitHub, no site Picoverse Public, vocês vão notar que eu tenho uma pasta chamada firmware. Nessa pasta firmware eu tenho firmwares pré-compilados para o 2040 e o 2350. Então, se vocês não quiserem utilizar o Explorer para gerar o firmware, não tem problema, vocês podem só pegar uma das versões do Explorer aqui e copiar para o cartucho enquanto o botãozinho é apertado. Tá? Então vocês podem fazer o download desses arquivos UF2. Eu tenho aqui, por exemplo, o Explorer com 1 MB de mapper e usando o cartão SD, usando a USB, todas as versões do Nextor, ou um Explorer que já tem todas as ROMs da Konami MSX1 na Flash, mas todas as versões do Nextor. Tá? É bem simples para poder fazer a, a gravação do cartucho. Tá? Basta que vocês apertem o botão, né? Basta que vocês apertem o botão que fica aqui. Enquanto o botão está apertado, vocês conectam o USB-C. E aí vai aparecer uma letra no Windows. Vocês copiam um dos arquivos UF2 estão disponíveis lá no GitHub para o cartucho. E ele vai assumir aquela identidade. Tá? Bom, esse era o vídeo que eu queria fazer. Deu 20 minutos mais ou menos. Eu vou fazer outros vídeos mostrando funcionalidades mais avançadas do cartucho, o PL4 e outros perfis de som específicos do Picoverse. Um abraço, pessoal.